É Fernando Barbosa, tenho 31 anos, hoje sou um consagrado da Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade na minha vida veio primeiro por causa da dependência do meu pai, também da minha mãe, mas também para me trazer uma sobriedade diante da dependência deles. E depois uma necessidade de transformar essa teoria evangélica numa prática salvadora, né? Também dentro dessa dependência química. Sim, tivemos muitas situações de decepção, porque a gente, no afã, no impulso, no desejo de querer resgatar muita gente, né? E querer que o trabalho seja 100%, né? A gente às vezes investe em alguns casos, né? E o tempo da pessoa, o tempo de Deus e o nosso são completamente diferentes. Então, às vezes, se investe demais um trabalho, um tempo ali na recuperação daquele indivíduo e dali a pouco ele olha para você e fala assim, não quero mais. Então são vários casos assim, tanto com moradores em situação de rua, como dependentes químicos, né, adolescentes, que é o caso que a gente trabalha também de recuperação, várias decepções, mas nenhuma decepção ela foi jogada fora. Graças a Deus o Espírito Santo ele sempre nos dá essa graça de aprender um pouco mais com cada caso desse. A codependência quer dizer o quê? Né? Eu sofro com. A atitude do outro provoca em mim um sofrimento. E esse sofrimento vai me adoecendo. Né? Eu não consigo mais conduzir a minha vida numa vida de sobriedade, de equilíbrio. Eu mudo os meus comportamentos não por causa da droga, mas por causa daquele que está usando a droga. Então, a partir do momento em que o dependente, através do seu comportamento de usar drogas, começa a mudar a minha estrutura, o meu dia a dia, a minha emoção, os meus pensamentos, as minhas atitudes, isso eu posso dizer que se instaurou a codependência. Né? Como identificar isso? Basta você olhar aí para os seus comportamentos. Mãe, pai, avó, avô, você que é amigo, você já deixou de fazer alguma coisa que você gosta muito por causa do seu filho dependente ou do seu dependente ou do dependente que você conhece? Né? Você já parou de cuidar-se por causa do outro que é dependente? Talvez é preciso você pensar um pouquinho nesse lado, porque você precisa amá-lo, mas conduzi-lo a sair disso. E como? Através daquilo que a gente já disse, acolhendo-o numa escuta, sem condenar, sem apontar o dedo, mas também se comprometendo com ele, com algumas exigências. Né? Olha, eu te amo, eu não amo o vício que você tem, esse gesto de usar drogas que você anda tendo. Mas é importante você, como codependente, ter essa sobriedade. Viva e deixe viver. Você não vai conseguir viver a vida pelo seu filho, mas você vai conseguir viver a sua vida em sobriedade e isso vai contagiá-lo, tenho certeza disso. Vale a pena a gente entender que o processo de recuperação do outro, ele às vezes passa por mim no momento em que eu vou dar suporte para que o outro tome a sua decisão. Mas eu não vou conseguir tomar a decisão por ele. Eu não consigo admitir por ele, que é o primeiro passo do programa terapêutico, né, da pastoral, programa de vida nova. Então eu também tenho que sofrer as demoras da conversão do outro, do admitir do outro. Então, mãe, pai, que às vezes entra nessa codependência, nesse sofrimento por causa da dependência do filho, do sobrinho, do neto, enfim, é preciso entender esse processo. Nos leva à conversão, se nós conseguimos entender o para que ele está acontecendo na nossa vida. Uma esperança, uma certeza de que é possível. É o suporte, é o alicerce de toda a recuperação, de todo o trabalho de sobriedade. A família é esse suporte, esse alicerce, nas suas mais diferentes formas, mas ela é aquilo que nos dá a base. Todo dia, toda hora, é ela que é esse combustível que nos coloca sempre para frente. É a providência através da misericórdia de Deus. Amigos, é esse suporte seguro que no momento em que a família se afasta, são eles que vão nos sustentar. Mas é importante que eles também estejam buscando o mesmo objetivo que a gente. Deus é esse Pai misericordioso que sempre está com os braços abertos, dizendo para a gente, volta meu filho,
que eu quero te acolher. Volta, larga esse vício, larga esse chiqueiro lá do filho pródigo, volta que eu quero te limpar e eu quero te purificar. Drogas é um vício que acaba com a saúde, com a moral e com a família da pessoa. Quais os passos a serem dados para se libertar desse vício? Por onde começar e como superar essa dependência? Eu percebo que os passos concretos que nós precisamos de fato dar na nossa vida para vencer toda e qualquer realidade viciosa, em especial o vício das drogas, são os seguintes. Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa tome consciência da sua realidade, é preciso que ela assuma que está viciada, porque enquanto nós não assumimos a realidade, nós não conseguimos vencê-la, nós não conseguimos superá-la. Primeiro passo, reconhecer. Sou um viciado, preciso de ajuda. Segundo passo, logicamente concatenado com o primeiro, é pedir ajuda. Sozinhos a gente não consegue superar. É muito difícil uma pessoa vencer o vício de drogadição sozinha, sem o auxílio de um grupo, sem o auxílio de alguém, de pessoas que concretamente auxiliem essa pessoa a superar essa realidade. Terceiro passo muito importante é um itinerário pedagógico. É importante que você tome consciência desse espaço. O terceiro passo é recorrer à ajuda daquele que de fato pode transformar toda e qualquer realidade, que é Deus. É importante buscar Deus nos sacramentos, em especial no sacramento da confissão. É importante buscar Deus comungando também na Eucaristia, participando da missa. É importante buscar a Deus lendo a sua palavra, é importante buscar a Deus vivendo uma concreta espiritualidade, que nada mais é que relacionar-se com Deus no cotidiano. E o quarto e último passo que eu proponho para que de fato nós nos libertemos de toda e qualquer realidade que nos aprisiona, de todo e qualquer vício, é ir além dos sintomas. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós agimos como médicos mal formados. O médico mal formado, ele fica apenas no sintoma e não vai na doença, na raiz do problema. Muitas vezes, a sua drogadição não é a doença, ela é o sintoma. A doença, às vezes, pode ser muito mais profunda, numa mágoa, num sentimento de rejeição, em coisas da sua história que precisam ser resolvidas e curadas à luz do Espírito Santo, em Deus. Eu não desprezo o auxílio da ciência, da psicologia, mas muitas vezes um terapeuta vai poder nos ouvir, somente isso. O Espírito Santo, além de agir, Deus, além de ouvir as nossas fragilidades, ele pode ir na raiz das nossas doenças, curando e de fato nos devolvendo a vida, nos ensinando a melhor lidar com os sintomas que emergem das doenças que nós trazemos no interior. Que Deus abençoe você e força, Deus está contigo nesse caminho de vida nova e de libertação.